Mais uma vez estamos na presença de Deus e na sua presença a gente pode desfrutar de muitas bênçãos, aprender com Ele. Eu espero que esta noite aconteça conosco como aconteceu com Moisés, Arão e 70 anciãos que se sentaram, lembram? E comeram diante do Senhor e viram a glória do Senhor. Amém? Que seja assim conosco mais uma vez. Bem, como nós estamos tratando e estudando o Evangelho de João, e ainda estamos nas conversas particulares de Jesus, acredito que esta é uma das mais significativas para nós. E eu espero, mais uma vez, que Deus fale assim tremendamente aos nossos corações. Amém? Hoje nós vamos estudar o livro, ou o capítulo 11 do Evangelho de João, que é o Evangelho que fala da morte e da ressurreição de Lázaro. O meu foco necessariamente não está no milagre, apesar de falar do milagre. O meu foco está nesta conversa de Jesus com Marta e Maria e tudo aquilo que envolveu ou que envolve esse milagre. Amém? Então deixem suas Bíblias abertas no capítulo 11 do Evangelho de João. Nós conhecemos muito bem o tema que eu dou para esta reflexão de hoje. Onde está Deus no momento mais difícil da minha vida? Talvez essa seja a pergunta que em algum momento na vida nós, os cristãos, já fizemos. Porque existem os dias maus. E quando tudo nos cerca, e a gente olha para todos os lados e não vê saída, não tem como a gente sobreviver a tamanha tempestade. A gente se pergunta, onde está Deus? Não é isso? Bem, isso não é um privilégio só nosso. Vocês lembram quando Eliseu volta quando Elias tinha sido trasladado, ele volta e ele chega na beira do Rio Jordão, ele pega a capa de Elias e bate no rio e grita, onde tu estás, ó Deus de Elias? Ou seja, Elias tinha passado, tocou com o manto na água e o rio abriu. Agora Eliseu vai ver se, meu Deus, será que ele está aqui? Bem, mas nós temos também o outro. Lembra quando Israel fugia da presença de Faraó e chegaram diante do Mar Vermelho e deram uma pressão em Moisés, como quem diz, meu Deus, e agora que nós vamos fazer? Deus, cadê você? Foi o Senhor que nos tirou de lá. Da frente da gente está o Mar Vermelho, atrás vem Faraó, e vem com vontade de matar a gente. E aí o povo pressiona Moisés para saber, e agora o que fazer? Deus, onde tu estás? Davi também passa por esse mesmo problema. Ele diz que todas as águas passaram sobre mim, os abismos passaram sobre mim, ainda mais. E ainda perguntam, onde está o teu Deus? Porque além da gente questionar, os de fora também questionam assim, sim, tu não serve a Deus? Onde está o teu Deus enquanto tu passa pelo que passa?
Mas tem um, e a esse eu quero que a gente leia, antes de entrar na história propriamente dita. Abra comigo em Jó, livro de Jó, capítulo 23, porque este episódio aqui da ressurreição de Lázaro certamente vai fazer a gente pensar um pouco mais. Jó capítulo 23, a partir do versículo 1, ele começa dizendo assim: respondeu, porém, Jó: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar da minha mão reprimir o meu gemido, ou seja, eu boto a minha mão na boca para não gemer. Ah, se eu soubesse onde eu poderia achar, está falando de Deus, se eu me encontrasse com Deus, então me achegaria ao seu tribunal. Preste atenção no que este homem está dizendo. Exporia ante ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos, saberia as palavras que ele me respondesse e entenderia o que me dissesse. Acaso, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo? Não, antes me atenderia. Ali o homem reto pleiteia com ele, e eu me livraria para sempre do meu juiz. Agora o que ele diz no versículo 8. Eis que, se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não percebo. Se opera à esquerda, não vejo. Esconde-se à direita e não o visto. Pense num argumento de Jó, que passou pelo que passou, e tudo o que ele quer é resposta de Deus. Ele disse: eu vou colocar ele no tribunal, e eu ia perguntar para ele, e eu queria saber que resposta ele me daria por causa da minha dor. Ele disse: a minha dor é tamanha que eu coloco a minha mão na boca para o gemido não sair. E a gente conhece bem a história de Jó. Então a pergunta é: onde está Deus quando tudo dá errado com aqueles que servem a Deus? Bem, mas também não é só Jó. Lembram dos discípulos? Eu não sei se eu anotei, mas Lucas. Foi Lucas? Não, é Marcos capítulo 4. Depois a gente chega lá. Marcos capítulo 4, versículo 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: olha a pergunta, mestre, não te importa que pereçamos? Então, quando você passa pelo que passa, e passa na tua cabeça as perguntas, veio gente antes da gente que sempre perguntou. E aqui, no texto que nós vamos ler, nós vamos descobrir coisas maravilhosas, amém? Eu espero que Deus já tenha começado a falar o seu coração, para descobrir, sabe, na sua palavra, as riquezas da sua graça disponíveis a nós, amém? Bem, mas o nosso caso é o caso da ressurreição e a conversa principalmente de Marta e Maria. A primeira coisa que eu queria ler com vocês também é que Marta e Maria
eram amigos de Jesus. Olha o que diz o texto. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de Marta, sua irmã. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Está no capítulo 12. Mais na frente a gente lê a história que ela ungiu os pés do Senhor. Amém? Esta moça ou esta família, eles eram tão apegados com Jesus que não só esse texto, mas olha o que diz Lucas, capítulo 10. É um texto muito conhecido, todo mundo sabe, e às vezes até fala algumas coisas contra a irmã Maria ou contra a irmã Marta. Eu quero devagar porque eu quero que a gente chegue no entendimento. Versículo 39 diz assim: tinha ela uma irmã, vamos ler o versículo 38, perdão. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Quem hospedou? Marta. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se e assentada aos pés do Senhor, e ouviu-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Ou seja, Jesus ia para a casa deles. A Marta já tinha hospedado eles, a ponto de ter feito aquele jantar maravilhoso. Ainda questiona porque Maria não ajudou. Agora, quando nós lemos aqui, voltando para o capítulo 11, a gente vê que novamente, e o texto vai dizer a mesma coisa, que eles hospedavam Jesus. Versículo 3 diz: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele que amas. Ele estava o quê? Enfermo. E como Lázaro não é um homem velho, é um homem novo, saudável, e de repente adoeceu. Elas, apavoradas, fizeram o quê? Mandaram chamar aquele que resolvia os problemas. Não é? Jesus tinha resolvido todo tipo de problema. Então, se alguém tem um problema e o problema é sério, se faz o quê? Chama ele. Principalmente, que nós vamos ver no texto, e elas deixam muito claro, na mensagem, elas dizem assim: olha, está enfermo aquele que tu ama. Já aponta, não é assim, olha, meu irmão está enfermo. Não, elas já colocam na frente: aquele que tu amas está enfermo. Imagina, o amigo de Jesus. Tudo que se espera é o quê? É que Jesus venha correndo para socorrer. Mas vamos mais. Versículo 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho seja glorificado. Jesus olha e disse: olha, esta enfermidade não é para a morte. Esta enfermidade é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja, ou para que Deus seja glorificado. Ele tinha dito, lembra quando foi a questão do cego, perguntaram: Senhor,
Quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus disse, nem este, nem os seus pais pecaram, mas isto é para se manifestar a glória de Deus. Jesus está apontando, dizendo assim, isto aqui, não é que ele não fosse morrer, Jesus estava dizendo, isso aqui não é o fim. O que estas irmãs estão olhando, elas pensam que é o fim, mas eu digo a vocês, aquilo que aparentemente é fim, isso é para manifestação da glória de Deus. Vocês têm que lembrar que João, quando escreve esse livro, uma das razões pela qual ele escreveu é para mostrar que Jesus é o Deus que se fez homem, é o Filho de Deus, é aquele que é a luz dos homens, é aquele que veio dar luz ao mundo e revelar que ele é o Cristo. Amém? Então, isso está na mente de João, por isso ele começa a escrever e citar aquilo que Jesus estava dizendo, se olha, tudo o que está acontecendo com Lázaro é para a glória de Deus. Mas vamos mais, ainda estão de Bíblia aberta, né? Temos um longo caminho pela frente. Ora, novamente o versículo 5 diz o quê? Amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Não era alguém, agora imagina, Jesus ia por todo o caminho, ele curava todo mundo, que ele nunca viu na vida. As pessoas nunca viram ele, e Jesus curava, provocava alguma coisa para trazer milagre. Agora imagina, se ele pode fazer isso com gente desconhecida, imagina com os seus amigos, o seu chegado. Mas vamos lá. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou quanto tempo? 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia, ou seja, nós não vamos, não é 2 dias, agora nós vamos lá, não, nós vamos para a Judeia. Aí os discípulos vão dizer assim, disseram-lhe os discípulos, mestre, ainda há pouco os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Não é possível um negócio desse. Aí Jesus responde, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia e depois lhe acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Eles não entenderam. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. E por vossa causa, me alegro, preste atenção nisto, e por vossa causa me alegro, de que lá não estivesse, imagina, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Olha o que Jesus está dizendo nesse texto, eu me alegro por causa de você, porque nós não estávamos lá, isso para que vocês creiam, percebe que é para a glória de Deus, amém? Ele disse, eu me alegro porque nós não estávamos lá. Ele já tinha ressuscitado, lembra? O filho da viúva de Naim, estavam a caminho do sepultamento, a filha de Jairo tinha acabado de morrer, e ele foi lá e ressuscitou a filha de Jairo, e o discípulo amado, ele sabe e passa um bom tempo. Estão me acompanhando, né? Amém?
Ah, Jesus, misericórdia. Vamos para o versículo 16. Agora Tomé vai falar. Vamos também nós morrermos com ele. Tomé estava disposto. Se é que ele morreu, a gente morre, nós somos amigos. Então estamos juntos, na vida ou na morte. Nós vamos, Senhor. E foram, né? Versículo 17. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia quanto? 4 dias. Escuta. Quando Jesus soube que Lázaro estava doente, ele ainda passou 2 dias naquele lugar. Ainda estava doente, não tinha nem morrido. Jesus foi lá para a região da Judéia e ainda passa vários dias, a ponto de quando voltar, Lázaro já tinha 4 dias de sepultado. Mas agora nós vamos para o encontro e aqui começa a história a ficar boa. O 18, né? Ora, Betânia estava a cerca de 15 estados de Jerusalém, era bem pertinho de Jerusalém, era uma aldeia. Muito dentre os judeus tinham vindo para ter com Marta e Maria, para as consolar a respeito do seu irmão, das suas condolências, vai lá abraçar, sentir a dor, né, da família enlutada. E os judeus foram para lá, porque Lázaro devia ser uma pessoa muito sociável, todo mundo conhecia, queria estar perto. Marta, versículo 20, quando soube que vinha Jesus, saiu ao encontro. Ela nem esperou Jesus entrar na aldeia. Ela vai ao encontro de Jesus. Maria, porém, ficou sentada em casa. Versículo 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E aqui eu quero começar a pensar com vocês. A questão não é as lutas ou o dia mais difícil, mais terrível que a gente passa, mas como a gente se posiciona no momento que estamos passando pelo momento mais terrível. Isso vai revelar a nossa firmeza ou fraqueza na fé. As nossas atitudes vão falar neste momento muito mais do que em outro momento. Porque o momento da dor é que a gente, Meliane, é o ser real. É que a gente revela exatamente quem nós somos. Ela se aproxima de Jesus e diz assim, primeiramente ela chamou de Senhor. Na mente dela, por mais que estivesse passando pelo que passasse, ela continuava crendo que Jesus era Senhor. Talvez a pergunta talvez a palavra não fosse essa. Se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Talvez, se fosse uma outra pessoa que não tivesse esta mesma firmeza, poderia dizer assim: por que você não veio logo? Tu não sabia que meu irmão te amava? Você não sabe quantas vezes, ele preparou a mesa, quantas coisas boas ele fez, e o Senhor sabendo, porque não é que o Senhor não soubesse não, nós mandamos a mensagem, ele ainda estava doente, e o Senhor agora depois de 4 dias, ele é enterrado, é que vem aparecer, assim que o Senhor ama seu amigo, muito amigo o Senhor, não é? Jesus, imagina, o Senhor curou tanta gente, e o Senhor nem fez caso do nosso irmão, mas Marta, ela não pensa dessa forma,
Na mente dela, ela disse: eu sei que o Senhor é a solução. Se o Senhor tivesse aqui, não teria acontecido o que aconteceu com meu irmão. Entende? A fala desta moça revela o coração dela, a fé dela, a forma como ela vê Jesus. Então, no pior momento da nossa vida, o que é que a gente fala? Vamos lá. Mas ela dá uma palavra de uma esperança, ainda que seja pequena, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Olha o que ela está dizendo: eu sei, Senhor, que o tempo passou, mas o Senhor chegou, e eu tenho certeza que se o Senhor pedir alguma coisa a Deus, Ele é capaz de fazer, porque Ele sempre ouve o Senhor. Ou seja, ela não perdeu a fé por causa do problema que estava passando. Amém? Mas vamos lá. Eu gosto deste papo. Aí Jesus vai dar uma palavra de esperança. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir, ou seja, teu irmão vai ressuscitar. Aí ela diz: eu sei, Senhor, replicou Marta, que ele há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Agora escuta, Marta tinha um conhecimento teológico de que haveria um dia da ressurreição. Lembra, Daniel tinha falado sobre isso, que muitos naquele dia ressuscitarão, uns para a vergonha, outros para o horror eterno. Ela sabia que havia uma ressurreição e que Lázaro estava para ressurgir no futuro. Ela não perdia a fé por causa do seu problema. Só que a mente dela não estava capturando o que é que Jesus estava dizendo. Mandando ser uma outra coisa. É por isso que quando a gente vai ler a Bíblia, ou quando a gente vai orar, meditar em alguma coisa, ore para que Deus traga revelação. Porque se Deus não trouxer a revelação, você pode ler a letra fria e não vai entender nada. Deus está dizendo aquela palavra para você e você não consegue entender, porque se entende por revelação. Amém? Só que muitas vezes a gente está igual os 2 discípulos no caminho de Emaús. Lembra? Que Jesus ia falando, ardia o peito dele, o coração deles, mas eles não compreenderam que era o Senhor por causa do problema. Mas vamos lá. Aí Jesus disse, versículo 25, disse-lhe Jesus: eu sou o quê? A ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê tu nisto? Olha o que Jesus está dizendo. Marta, você ouviu que haverá uma ressurreição no futuro. Ei, está aqui o futuro. Está diante de ti, aquele que fará no futuro, vai te revelar que vai fazer aqui no presente, Marta. Eu vou trazer o futuro para agora. É isso que Jesus estava dizendo. Você não sabe, você está pensando que a ressurreição é algo distante. Eu quero te dizer que eu não sou só o dono do tempo, mas eu sou o dono da vida e da ressurreição. É verdade o que ela estava dizendo? É.
Mas Jesus agora estava materializando aquilo que estava no futuro e trazendo para o presente, dizendo: eu estou aqui, Marta. A ressurreição para você ou para o seu irmão é agora. É claro que Lázaro morreu depois, não é? Lázaro não está vivo até hoje, morreu depois. Mas Lázaro representa aquilo que ele vai falar no futuro, vai fazer no futuro. Então, por isso, ele traz o futuro para o presente. Escuta, Deus pode fazer coisas extraordinárias só porque nos ama. Amém? Olha, há coisas, há segredos que não é lícito contar ao mortal, mas Deus dá. Lembra de Paulo que ele diz assim: conheço um homem que há 14 anos, se no corpo ou fora do corpo não sei, foi levado até o terceiro céu. Novamente ele disse: no corpo ou fora do corpo eu não sei. A este homem foi revelado coisas inefáveis que não é lícito contar ao mortal. Ou seja, ele me mostrou coisas que outro mortal não podia ver. E assim, mas ninguém pode ver. Mas eu vou abrir uma exceção para ti, Paulo. Amém? Ah, e é só para Paulo? Não, é para aqueles que o amam. Lembra do Salmo 25:14? A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Estava dizendo aos irmãos no domingo, na igreja que eu fui ministrar, é que a comunhão do Espírito Santo é algo que nós deveríamos buscar, mas se tornou apenas a bênção apostólica, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos comigo, diga, amém. Mas o que Paulo está dizendo é que nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo, porque é Ele que penetra as profundezas de Deus, amém? É que sabe a mente de Deus e traz esta mente para nós. Por isso que ele diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem desceu ao coração do homem aquilo que Deus tem reservado ou preparado para os que o amam. Só que ele diz: mas Deus não a revelou pelo seu Espírito. Amém? Vamos voltar aqui para o texto, senão eu me empolgo e vou-me embora. Aí Jesus não só fala que ele é isso, mas ele olha e diz assim: Marta, tu crê nisso? Tu crê, tu é capaz de crer nisso, Marta, que eu acabei de te dizer? Ele provoca nela a forma de pensar, porque quando se pergunta, que se quer resposta, está fazendo o outro pensar. Porque se eu falar e não questionar, você nem lembra mais o que eu falei. Mas se eu pergunto, eu ativo a sua mente a pensar. Não é isso? Principalmente quando nós estamos em tamanha dor, é capaz da gente não pensar. Mas Jesus disse: eu vou fazer você pensar. E a pergunta é: tu acredita nisso, Marta? Aí a pergunta dessa para nós: você acredita nisso? Vamos ver o que a irmã Marta diz. Ela disse o quê? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Vocês lembram de Jesus perguntar, Mateus capítulo 16, que diz o homem ser o filho do homem? Aí eles responderam, um diz que é Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és João Batista, e outros dizem que tu és algum dos profetas. E Jesus disse: e vocês dizem quem eu sou? Pedro disse o quê? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha o que Marta está dizendo agora, quando Jesus pergunta. Quando Jesus pergunta, Jesus está perguntando uma coisa e ela está respondendo além do que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo: eu sou a ressurreição e a vida.
quem crê em mim não morrerá eternamente. Ou seja, não vai para a morte eterna. Aí ele pergunta: tu acredita nisso? Marta diz: Senhor, eu tenho crido que tu és o Messias. O Cristo é o ungido ou o Messias. Eu sei, Senhor, que tu és o Messias que deveria vir ao mundo. Eu sei quem você é. Ou seja, ela não tinha dúvida de quem era Jesus, e quando ela é questionada, ela responde com muita segurança de verdade quem é Jesus. Penso que algumas pessoas não sabem de verdade quem é Jesus. Isso era para a manifestação da glória dele, amém? Então Marta se saiu melhor do que se imaginava. Às vezes se fala mal da Marta porque por causa daquela história lá que ela diz para Maria. Não, mas ela tem um conhecimento de Jesus profundo, de quem é o Senhor. Irmão, às vezes a gente vê na igreja gente que trabalha aqui, faz uma porção de coisa, às vezes talvez não preste nem muito atenção, mas tem uma fé, uma segurança. Quando tudo falha, ela continua firme. Talvez ela seja assim alguém que faz muito porque está fazendo para o Senhor, amém? E não importa que aconteça, ninguém tira do coração dela a fé que tem, amém? E eu espero que seja assim na minha e na tua vida o tempo todo, independente das coisas que nos aconteçam, amém? Vamos ver agora, é o versículo 28. Tendo dito isto, retirou-se, ela já tinha dito isso, retirou e foi chamar Maria, sua irmã. E lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Ou seja, Jesus nem tinha chegado na aldeia quando Marta soube, correu e interpelou Jesus antes dele entrar na cidade, ou na aldeia. Quando aí Jesus ficou lá, foram chamar Maria, Jesus ficou no mesmo lugar. E aí então Maria sai da aldeia e vem se encontrar com ele. Versículo 31. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, fez o quê? Olha a adoração. Irmão, Deus gosta de gente que adora Ele no meio da sua angústia. Oh, irmã Eliane, como isso é sublime. Sabe, adorar a Jesus, quando está tudo bem, qualquer um faz. Qualquer um pula, dança, grita, faz alguma coisa. Mas quando a tragédia bate, só os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito em verdade são capazes de fazê-lo. Porque se adora no espírito. Irmãos, isso é glorioso. Esta irmã ela vem, mesmo e tendo na sua mente que Jesus é aquele que deveria ser adorado. Agora escute, para um judeu, adorar um homem era uma blasfêmia. Por isso, e Maria sabe disso, ela não vem adorar um homem. É igual nós, se chegar alguém aqui, o pastor, o irmão ungido, pode ser quem for, ninguém vai orar, vai adorar esse irmão, correto? Isso é idolatria. Mas Maria não é uma idólatra, ela sabe quem adora, ela sabe quem é Jesus, e como disse, mesmo no meio da tempestade, tudo o que ela quer é adorar seu mestre. Glória a Deus, amém? Oh, Jesus, ensina-nos a adorar.
É o versículo 32, né? Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Ela disse a mesma coisa. Ela não reclamou. Ela só dizendo: Ô Senhor, eu sei, meu irmão não teria morrido se o Senhor estivesse aqui com a gente. Agora escuta, percebe que a palavra é a mesma, tanto da Marta quanto da Maria? Percebe que esta era a conversa que estava na casa? Para os amigos, para os que vieram consolar Maria. Porque é assim, irmãos, a Bíblia diz que, Jesus mesmo que disse, né? A boca fala do que o coração está cheio. Se Marta diz uma coisa, fora da presença de Maria, Maria vem e diz a mesma coisa, é sinal de que a conversa rolou em torno disso, correto? Não havia murmuração, não havia julgamento, elas não estavam ali reivindicando. Eu reivindico o Senhor. Não tem gente que anda reivindicando tanto para o Senhor? Não. Elas tinham uma certeza. Elas continuavam: eu sabia, se o Senhor tivesse aqui, não teria acontecido isso. Agora nós vamos ver o lado de Jesus, que é impressionante. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que o acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem ver. E Jesus... Jesus chorou por causa de Lázaro? Não. Ele ia ressuscitar Lázaro. Jesus chorou por duas coisas: por ver os amigos de Lázaro e ver Maria e Marta chorando. Sabe o que isso significa para mim, irmã? Jesus sente a nossa dor. Aquele que nos ama sabe o que a gente passa, e ele não está alheio. Creio que se dependesse da mente humana de Jesus, quando ele soube que Lázaro estava doente, ele já deveria ir lá correndo para curar. Mas como ele precisava manifestar a glória de Deus, ele segurou um pouco, e esse pouco foi muitos dias. O coração de Jesus vinha: eu vou lá ressuscitá-lo. Mas o ambiente que Jesus chegou é um ambiente de luto, de tristeza, onde as pessoas que amavam aquele moço estão ali sem esperança de que ele havia de ressuscitar, porque isso estava na cabeça só de Jesus. Apesar de Jesus ter dito isso para Marta, Marta tinha ido embora, lembram? E foi chamar Maria. Meu Deus, isso me alegra, porque ele colocou o Consolador. Eu já disse a vocês que o Espírito Santo é chamado de Consolador só no período da morte de Jesus, porque os discípulos iam ficar com muita dor na alma pela morte de Jesus. Aí Jesus disse: eu vou enviar o Consolador para ficar para sempre com vocês. Consolador, ajudador, ele só é chamado de Consolador no momento da dor, da tristeza. E aí que a gente vê ele consolando, eu, Meliane, os nossos corações. Às vezes a gente não entende, e lá está o Espírito Santo gemendo com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Esses momentos são momentos marcantes. Quando a gente ouve a voz de Deus, a gente vê Deus nos pequenos detalhes. Sabe? Aí Jesus olha, vê a multidão chorando. Ele se comoveu de íntima compaixão.
e chora. Versículo 33, ele chora, ele se comoveu, né? Jesus vendo-o chorar, e bem assim os judeus que o acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Imagina? Jesus ficou quase sem palavras. Aí só perguntou, onde puseram ele? E levaram. Versículo 36. Olha o que os judeus disseram. Realmente, a gente vê quanto ele o amava. Mas Jesus, eles não entenderam. Jesus não estava orando por Lázaro, chorando. Jesus estava chorando por eles. Aliás, é 2 vezes que a gente vê Jesus chorando. Uma foi pelo seu amigo e outra foi pela sua cidade, Jerusalém, que mata os profetas. Lembra? E apedrejos que a ti foram enviados. Quantas vezes eu quis colocar vocês como uma galinha coloca os seus pintinhos debaixo das suas asas e vocês recusaram. E Jesus olha para Jerusalém e chora. Eu diria que Jesus se comove e ele continua se comovendo com nossas dores. Versículo 37, mas alguns objetaram. Não podia ele, olha, abrir os olhos do cego e fazer com que não morresse. Jesus não tinha aberto os olhos do cego de nascença, né? Agora perguntaram, rapaz, ele não podia ter feito a mesma coisa, ele não fez, curou aquele cego de nascença, bem que ele podia ter feito isso também, que o seu amigo não morresse. Olha o versículo 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, agitando-se, dando como se um suspiro profundo, sabe? Ai, meu Deus, vamos lá. E caminhou-se para o túmulo. Era uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã de Maria, do morto, perdão. Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus, não te disse eu, se creres verás a glória de Deus, Marta. Marta, eu já falei ainda há pouco contigo, Marta. Tu está preocupada porque o mau cheiro, está preocupada com o mau cheiro? Eu não já te disse, Marta, que a glória vai se manifestar? Você só precisa crer. Oh, Jesus. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos ao céu, disse, Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. Olha o que Jesus diz. Eu te dou graça porque tu me ouves. Porque tu vai ressuscitar Lázaro? Não, porque as minhas orações tu me ouve, e eu já estou te dando a graça, porque eu sei. Aliás, versículo 42, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei, está dizendo para o Pai, por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Ele está dizendo, eu estou só dizendo isso, que tu me ouve, não é porque eu não soubesse, eu já sei, essa multidão é que precisam saber que o Senhor me enviou. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Versículo 45, muitos, pois entre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo que fizera Jesus, creram nele. Mas foi só isso? Não. Olha o versículo 46. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Bem, o que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente não entende e eu não tenho respostas para muitas perguntas. Você não tem respostas para muitas perguntas.
mas nada, absolutamente nada, foge da graça de Deus. Deus sempre tem um plano, mesmo que a gente não entenda. Agora eu volto para Jó, no capítulo 42. É bom a gente ler, para não ficar só, eu podia dizer de cabeça, mas olha o que diz Jó. Depois que ele disse que ele queria colocar Deus no banco dos réus, eu ia perguntar, eu queria ver no tribunal, queria ver o que ele dissesse. Então o versículo 42 diz assim: então respondeu Jó ao Senhor. Olha o que ele disse para Deus, porque Deus deu uma chamada nele. 42. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados, nem a morte, nem nada frustra os planos de Deus. Aí ele diz assim dele mesmo: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Ele diz: quem é esse? Ele diz: a não ser eu mesmo, né? Na verdade, falei do que não entendia. Muitas vezes a gente fala por não entender. Coisa maravilhosa demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás, dizendo que Deus chamou ele para dizer isso. Aí ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Disse: Deus, eu falei daquilo que não entendia. Por causa da minha aflição, eu quis colocar o Senhor lá e fazer perguntas, porque eu achava que o Senhor, sabe, não sabia me responder, e aí o Senhor me respondeu. Se a gente lê a partir do versículo 38, meu Deus do céu, as perguntas que Deus fez para Jó. Sim, muito correto. Sim. Aí Deus responde para ele, ele diz: bem sei que tudo pode qualquer coisa. Tudo pode, eu pode qualquer coisa, e nada foge do propósito. Amém? Aí ele diz: eu te conhecia só de ouvir. Eu via falar de ti. Agora, depois que eu passei pela fornalha que passei, os meus olhos foram abertos, e agora eu posso te ver. Amém? Deus está ainda levando o seu plano e propósito ao fim, mesmo que a gente não compreenda hoje, não compreenda amanhã, mas um dia a gente vai entender o porquê de muitas perguntas. O bom é que nós temos a esperança ou a certeza de que nada fugiu do propósito e do plano de Deus. Pior é o mundo, que não tem a mesma esperança, que não sabe nem para onde vai. Todas as vezes que acontece alguma coisa assim, Deus está lá, sabe, governando sobre as tempestades. E eu findo falando só duas coisas rápidas. A primeira, se você olhar a partir do versículo, eu não vou ler, é só dizer, a partir do versículo lá de João capítulo 11, a partir do versículo 47, eu vou ler só o versículo 53. Desde aquele dia resolveram matar Jesus. Por quê? Por que que os fariseus,
os sacerdotes resolveram matar Jesus? É porque o que Jesus fez, só o Messias podia fazer. Eles não poderiam contestar Jesus ressuscitar alguém que já tinha morrido já há 4 dias. Então, só pode ser o Messias. Então nós vamos fazer o quê? Vamos matá-lo, porque nós não acreditamos nisso. E quer saber de uma? Então, de Bíblia aberta, né? Capítulo 12, e o versículo 9, diz assim: soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali, e foram lá, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Muita gente, uma multidão foi ver Lázaro. Mas os principais sacerdotes resolveram fazer o quê? Matar Lázaro também. Ou seja, nós vamos matar o Messias, e aí nós matamos Lázaro, sabe o que vai acontecer? Acabou a história. Onde está Deus? Continua no mesmo lugar, governando. E se a gente continuar crendo, nós vamos ver a glória de Deus, amém? Nós vamos ver Deus se manifestar. Lázaro vai ressuscitar no último dia. Nós, que se por acaso o Senhor nos levar, antes da sua vinda, nós vamos ressuscitar no último dia, amém? O mais importante é tê-lo como alguém que nos ama. E a gente amá-lo. Então, que aconteça o que acontecer, ninguém se afasta do amor dele. Ele não se afasta de nós só por causa dos nossos problemas. E outra coisa, os nossos problemas revelam a nossa fé nele. Que Deus nos abençoe.